aqui tem alguns pontos que eu quero tocar com relação a isso, do local, porque, olha, cada realidade vai ser uma realidade. A gente não tem Sim, como colocar aqui uma regra com relação a isso. Eu vou dizer por quê. Por exemplo, tinha um pastor famosíssimo no Brasil, amigo meu, e ele falou assim: não, eu gosto mais dessa ideia da igreja na casa. E começaram a igreja deles assim, nas casas. E uma vez por mês eles reuniam os irmãos das casas num salão de festa. Então eles alugavam aquele salão de festa uma vez por mês para esse encontro. Até que, num dos meses, já tinha um casamento programado para aquele domingo e tal. Então eles já tiveram um problema ali, tiveram que fazer num outro salão de festa. Então um grupo de pessoas que estava habituado com aquele salão foi para lá, o outro grupo foi para o outro, foi aquela coisa. No final eles viram que de 2 em 2 semanas já precisava reunir, porque estava crescendo nas casas. Então de 2 em 2 semanas. E isso começou a ser muito dispendioso. Depois eles começaram a ter que reunir semanalmente esses irmãos que estavam reunindo nas casas. No final das contas, eles viram que era melhor ter alugado um templo e ficado com o templo. Então dá a volta, dá a volta, dá a volta e chega num templo alugado que sai mais em conta. Estou dizendo isso do Brasil. Agora, a realidade que eu vi aqui de pastores tem um pastor amigo meu aqui plantando uma igreja, veio da Bélgica, da igreja da Bélgica para cá e está plantando a igreja. Está fazendo trabalho nas universidades e na casa dele. Começou a procurar um espaço, conseguiu achar um espaço. O espaço mais barato que ele conseguiu era 150 euros por mês, por semana, por dia no caso, né? Alugou aquele dia. Então, como ele pensava aos domingos, já são 600 euros por mês num espaço que você vai ter ali só uma reunião e acabou-se. sim, E não pode ter um convívio, não pode ter um som, não pode ter um instrumento, não pode ter quase nada naquele espaço. sim, Então ele já tem 600 euros por mês num espaço que ele não pode utilizar, basicamente, né? Depois, tem, não fazem contrato, no sentido de toda semana é teu. sim. Então, toda semana tem que ligar para cada irmão e falar assim: não, irmão, olha, hoje nós vamos fechar e amanhã a gente consegue fazer a reunião. Isso é inviável, né, para quem está começando um trabalho e tudo mais. Então há casos e casos. Tem pessoas que vão começar bem nas casas e fazer assim bem por um tempo, até chegar num templo. Tem pessoas que você vai convidar para ir na casa, não vai querer ir na casa, porque ainda não se sente próximo, etc, etc. Enfim, então é mesmo entender a região que você está, as pessoas com quem você está convivendo, a garantia, né, não colocando só a questão da fé, como bem disse o Emanuel, mas a garantia de permanência daquilo dali, né, não entrar em contratos e pronto. Tá bom? Então, queria deixar essa parte aí. O que você pensa, Emanuel? Rafael, é interessante isso de que tem pessoas que ficam, às vezes, nessa questão. Não precisa de igreja, de templo, do lugar. E é importantíssimo. Você vê que em Israel tinha um templo. Os judeus, quando se espalhavam pelo mundo, tinham o quê? As sinagogas. Então, assim, tinha um espaço que se reuniam para cultuar juntos. Uma comunidade precisa disso, precisa estar junto. Então, assim, tem que ter o trabalho em casa, sim, mas tem que Uhum. ter o trabalho junto. Então, tem que ter um espaço para que aquelas pessoas que têm 5 em uma casa, 10 em outra, 3 em outra, possam estar juntas como igreja local, A congregar, sim, para exato. congregar. Um pastor no Brasil me disse uma coisa, né? Disse assim: Manuel, nunca vá buscar ovelha se você não tem onde botar. Você não tem curral para botar ela. Porque a ovelha não vai saber se comportar. Deixa ela assim, sem métrica, sem nada. Ela não sabe se comportar. Por isso que tem que ter o curral, tem que ter o pastor, para que a ovelha saiba se Verdade. comportar. Então, é importantíssimo ter uma congregação local. Então, todo mundo que fica, não, é só nas casas, tá bom, tá bom. Aí, vamos supor, você tem uma casa e a igreja é só na casa. Aí, uma semana, uma mulher de um marido lá da casa diz, eu não quero mais ninguém aqui na minha casa, não. Pronto, já fechou aquela parte. Faz o que com aquele crente agora? Verdade. Aí a outra tem um problema porque vai viajar, vai passar 3 meses fora, entendeu? Então, o estar em casas
também tem seus desafios. É bom. Mas Não também tem os seus. Ele pensa, não, tá em casa é porque não tem custo. Tem. E cria a situação. E outra coisa, no contexto europeu, para a pessoa vir à sua casa, já tem que ter um grau de intimidade muito maior que com você, para ele ir na casa. Agora, para ir para um espaço como uma igreja, se for um evento, por exemplo, é diferente. É um espaço para todo mundo, não é íntimo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho que a estratégia boa é ter as duas coisas. Você tem a celebração, mas você tem as casas também durante a semana, que é pequenos grupos, né? Grupos de vida, como